transferência automática? Sim. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do programa de pós-graduação em administração da FCA Unicamp. Hoje nós temos a satisfação de contar com, além dos nossos convidados já do programa, né, professor Luiz Eduardo Gai, professor Cristiano França, e eu vou moderar essa nossa conversa. Nós temos como nosso convidado hoje o professor Thales Teixeira, que tem uma contribuição bastante interessante, né, na nossa proposta hoje, do tema, né, sobre as empresas, para falar de marketing e inovação, né, nessa época pós-pandemia, ou durante a pandemia, e nesse sentido eu gostaria de fazer uma rápida apresentação, tá? Bom, de nossa parte, dos professores aqui do PPGA, né, o professor Gaio, o professor Cristiano e eu, nós, além de integrarmos o programa de pós-graduação, nós também fazemos parte dos laboratórios, né? No caso, o professor Gaio e eu também, nós participamos do laboratório de finanças e contabilidade. O professor Cristiano, eu também tenho essa felicidade de também participar desse laboratório, do laboratório de pessoas e marketing, né, dirigido pelo professor Paulo Hayashi. E o professor Johan é o dirigente, né, o coordenador do Laboratório de Finanças e Contabilidade, com certeza estão acompanhando também a nossa proposta. E o nosso convidado, o professor Thales Teixeira, que tem uma experiência bastante rica, né, sobre essa temática. O professor Thales, ele é administrador, graduado, né, pela USP, fez também mestrado em estatística pela USP, e tem o seu doutorado, né, o PhD em marketing pela Universidade de Michigan, e ele tem uma experiência bastante rica também na atividade docente, né, porque ele foi professor da Harvard Business School, né, por muito tempo. Acho que depois o professor Thales vai comentar um pouco da experiência dele. Ele é cofundador da empresa Decoupling, né, que hoje já está em diferentes países e tem uma experiência muito rica também no aspecto de não só de consultoria, mas um trabalho muito mais especializado, que eu vou pedir também posteriormente para ele comentar, e é autor do livro Unlocking the Customer Value Chain, que é um livro que já fez bastante sucesso, está fazendo bastante sucesso, e diretamente relacionado, né, à nossa proposta de hoje. Então, sejam bem-vindos todos, professor Thales, sejam bem-vindos, e depois dessa rápida apresentação, lembrando aos nossos amigos que estão nos assistindo, né, que podem interagir pelo chat. Todos aqueles que estiverem conectados podem se inscrever, participar com perguntas, né, via chat, que dentro do possível e do tema, né, nós podemos interagir também com as questões. Como funcionará a nossa dinâmica hoje? O professor Thales fará uma apresentação entre 30 a 40 minutos. Depois da apresentação do professor Thales, nós teremos aí sim algumas questões, né, direcionadoras sobre esse conteúdo, e eu vou contar, dentro do possível, com a participação dos nossos amigos internautas também nessa interação. Então, muito bem-vindos a todos, e eu vou passar agora a palavra ao professor Thales para a sua apresentação. Obrigado, Marco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês todos. Eu estou daqui da minha residência em San Diego, da Califórnia. Muitos anos morei nos Estados Unidos, vim para os Estados Unidos em 2004. 2004 e 2009 fiz o PhD pela Universidade de Michigan, numa cidade chamada Ann Arbor, em Michigan. E de 2009 em diante eu fui para a Harvard Business School, que fica em Boston. Então, eu estou aqui à tarde, 3 horas da tarde. Eu fiz meu dever de casa e eu fiz uma apresentação para vocês de um pouco do que é o meu trabalho de pesquisa. E deixa eu ver. Vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver. Ok. Bom, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o meu trabalho, o que eu tenho feito. A ideia é falar um pouquinho de disrupção digital com o Covid-19. Aqui sou eu. Eu tenho feito 10 anos da Harvard Business School, terminado o ano passado, era tempo integral. Lá, nos primeiros 5 anos, eu trabalhei na área de economia da atenção
e agora eu estou trabalhando muito mais nos últimos 5 anos na parte de disrupção digital. Só apenas para checar uma coisa, então, vocês estão vendo a minha tela? Sim, está tudo em ordem. Nós conseguimos acompanhar sem problemas aqui, professor Tades. Ok, então eu vou voltar a minha tela aqui, porque eu não consigo ver a minha imagem, eu estava com medo de que vocês não estariam vendo. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, vamos voltar um pouquinho no passado antes de falar no presente. Eu sei que me convidaram para falar sobre o Covid-19, a disrupção digital que isso está causando às empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Mas vamos voltar 20 anos atrás. Nos anos 2000 teve uma outra grande crise chamada o estouro da bolha da internet. Várias empresas morreram. Aqui estão algumas, Pet.com, eToys, Webvans, muitas outras empresas de internet morreram. Só que nesse mesmo período algumas decolaram. Empresas como a Amazon, Google e eBay tinham surgido alguns anos atrás e realmente cresceram rapidamente. E o diferencial dessas empresas, das empresas que morreram, é que elas ofereciam uma variedade de indústrias, ou seja, variedade de produtos, no caso da Amazon, variedade de sites, como a Google, e variedade de produtos usados como eBay, e a conveniência da entrega dessa variedade. Então, sabemos que crises ocorrem e algumas empresas morrem, outras acabam se dando muito bem. Depois de 2008, teve a crise financeira mundial, vindo dos Estados Unidos, do mercado imobiliário, muitos bancos acabaram perecendo, morreram. Lehman, Washington Mutual, o Charter Communications, que não é um banco, e Nortel também é uma empresa de telecom, morreram, mas enquanto isso outras empresas decolaram. Empresas como a Lyft, a Uber, Etsy, Airbnb, TaskRabbit são entre as empresas que viraram empresas de valor multibilionário, e o que elas entregaram eram chamados marketplaces, são mercados online que oferecem transparência de condições, de produtos e de preços e eficiência da alocação entre oferta e demanda. Vamos para o Brasil. Em 2015 houve uma grande crise também que acabou matando empresas como a OGX, La Selva, HSB do Brasil saiu, e 1,8 milhões de outras empresas acabaram decretando falência em 2015 e 2016. E ao mesmo tempo outras decolaram, como a OLX e a Magazine Luiza, empresas que cresceram tremendamente altas, em parte porque entregavam os benefícios da internet que até então estavam para as classes privilegiadas, foram para as classes mais baixas. Então, a questão é, há ondas de disrupção digital. Isso é um aprendizado meu em si. Eu achava que disrupção digital, como muita coisa na vida, acontecia de modo contínuo, ao longo do tempo, um pouquinho da indústria, a cada ano um pouquinho de disrupção acontece, na verdade não é assim. Disrupção digital vem em ondas. Alguma coisa acontece e disrupta várias empresas em vários setores, depois para um pouquinho e depois vem uma outra onda e assim por diante. Então, a primeira onda, quando a gente vê, a gente precisa entender, como acadêmico, a gente define os termos. O que é disrupção? Disrupção é um fenômeno em que há mudança substancial na participação de mercado, estou dizendo 10, 20, 30, até 40% de market share, é transferido de empresas grandes, incumbentes, para empresas menores, startups, empresas de tecnologia, em um curto período de tempo. Menos que 10 anos, em alguns casos 7 anos, 6, 5, até 4 anos. Então, quando grandes empresas pedem uma participação de mercado expressiva e essas startups acabam roubando, podemos não saber o que aconteceu, por que aconteceu, mas a gente sabe que houve disrupção nesses mercados. O ponto é, que causa a disrupção digital, né? Então, até então, eu tinha lido muito quando eu estava em Harvard. Eu estava lendo muito, Clay Christensen e vários outros acadêmicos e pensadores e consultores também, falavam muito em tecnologia. Então, quando eu fui começar a ver se era realmente tecnologia que fazia com que as empresas grandes conseguissem sobreviver à disrupção digital, eu me deparei com esses exemplos. Kodak é a empresa que criou a câmera digital e ela foi à falência.
Nokia criou a maioria das patentes que estão nos bolsos dos telefones celulares dos senhores e senhoras, quer seja se for da Apple ou do Google, muitas das patentes vieram da Nokia, e a Nokia não sobreviveu. A divisão de celular faliu e foi vendida para a Microsoft. EMI Scanner criou o primeiro equipamento de ressonância magnética, não sobreviveu, acabou morrendo. Sears criou uma maravilhosa tecnologia 50, 60 anos atrás, que era o catálogo de compras. Pela primeira vez você pudesse comprar produtos sem sair de casa via o telefone, e a Xerox, como sabemos, criou muitos das inovações tecnológicas nos computadores na internet de hoje. E o que aconteceu foi que algo aconteceu, essas empresas não sobreviveram, a Sears está morrendo e a Xerox é uma empresa muito menor do que era antes. Então, essa ideia de que tecnologia disrupta mercados começou a ser pondo em questionamento na minha ideia, porque se essas empresas tinham tecnologia e não sobreviveram, o que é o fator disruptivo? Não apenas a tecnologia não é o fator primordial que causou a morte dessas empresas, mas os CEOs, os presidentes dessas empresas da época, não sabiam explicar, responder o que aconteceram com eles. E está aqui uma imagem retirada de um vídeo do YouTube público que você pode ver, que é o CEO da Nokia, Steven Elop. Professor Tales, desculpa. Eu acho que a imagem não está passando na tela. Se puder só retornar. Eu acho que não está passando. A gente só está vendo a sua imagem com o livro. Uhum. Pode fazer um teste, então, ver se conseguimos. Vamos tentar de novo, então. Tá. Vamos me falar isso. Tá, deixa eu. Acompanhamos bem a sua narrativa, tá? É só para a gente alinhar com a imagem. Ok. Vocês estão vendo agora? Sim, perfeito. Agora Exato, estamos vendo. Tá, então eu vou apenas clicar nos slides que explicam o que eu acabei de falar. 2000, várias empresas morreram. 2008 também, e decolaram algumas outras. 2015 no Brasil, várias empresas morreram e outras decolaram, como eu falei. Ondas de disrupção digital, a definição de disrupção. Disrupção, mudanças substanciais da participação de mercado em um curto período de tempo. Incumbentes perdem mercado e empresas pequenas ganham. Os inovadores, como a Kodak, Nokia, EMI Scanner, Sears e Xerox, tinham tecnologias inovadoras e acabaram não sobrevivendo às ondas de disrupção digital. Essa é a imagem do Steven Elop, o CEO da Nokia, em que, entre outras coisas, aparece ele dizendo no vídeo: não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos. E olha aí a participação de mercado mundial da Nokia, que no começo dos anos 2000 era 55% dos celulares no mundo eram vendidos pela Nokia, até o ano passado que o market share foi para 1,1%. E veja essa queda rápida da perda de participação de mercado. Então, a disrupção digital é um fenômeno que acontece em que os incumbentes, como a Nokia, ainda não sabem explicar o que aconteceu de errado, que decisões erradas tomaram. Né? Então, a primeira onda de disrupção digital, todos nós conhecemos já, que estudamos essas ondas, aconteceu em torno de 94, 95, quando a internet começou a se popularizar. E essa primeira onda, hoje a gente chama de unbundling. Unbundling é a quebra de um produto em seus componentes, de modo a oferecer componentes do produto para consumidores. Então, empresas de mídia, conteúdo e propaganda começaram a ser disruptadas, né, na internet, porque em vez de você comprar um CD, as empresas de internet te vendiam uma música a cada vez, como você faz no iTunes, né? Então, quebrou o CD, quebrou-se livros textos que hoje você pode comprar no Amazon Kindle, um capítulo em vez do livro inteiro. Então, essa foi a primeira onda de unbundling. Professor Tales, desculpa interromper de novo. É que eu acho que a tela não mudou de novo. A gente está vendo a imagem anterior do Google, eBay, Amazon. Eu acho que... deixa eu ver, passa mais um slide. Estamos vendo a onda agora, isso.
Tá, ok. Então eu não vou colocar no módulo apresentação, porque de alguma forma não está funcionando. Então eu vou deixar aqui assim. Isso, eu acho que passar manualmente vai ser mais prático. Perfeito. É, ficar assim, Obrigado. tá? Primeira onda foi a onda de unbundling, a segunda onda, desintermediação. E nessa segunda onda, aconteceu em torno de 99 aos anos 2000, foi uma onda em que afetou várias empresas de viagem, serviços profissionais, suprimentos. Quando a empresa vendia os seus produtos por um distribuidor, o distribuidor revendia para o cliente final. Na onda de desintermediação, a empresa passou a oferecer diretamente para o consumidor final, desintermediando o intermediário, e por isso o nome de desintermediação. Essa onda cresceu bastante nos anos 2000 e depois ela foi caindo aos poucos à medida que a desintermediação foi avassalando várias indústrias diferentes. A terceira onda é uma onda a mais recente. É uma onda que tem afetado eletrônicos, bens de consumo, transporte, serviços financeiros, e é uma onda que eu descobri ao visitar várias empresas, tanto incumbentes e startups nos Estados Unidos, principalmente, para entender o que estava acontecendo. E antes de eu explicar o que é essa terceira onda, primeiro eu preciso te apresentar o conceito da cadeia de valor do cliente. Imaginamos que você queira comprar um televisor, uma televisão em tela plana, de LCD 50 polegadas. Se você estivesse nos Estados Unidos, você possivelmente iria na Best Buy, que é incumbente de eletrônicos de varejo, e porque você, lá, indo nessa loja, você pode avaliar as televisões, escolher as televisões, a televisão que você quer, Samsung 50 polegadas, $1.500, você pede ajuda do funcionário, do vendedor, e depois você vai poder pagar pela televisão comprando, você leva ela para casa ou a Best Buy te entrega, você consome a televisão e depois você descarta essa televisão. Tá? Então essa é a cadeia valor minha do cliente da Best Buy. Mesma forma, se eu fosse comprar produtos de beleza, eu compraria na Sephora, porque lá eu vou, visito a loja, eu posso avaliar, escolher, comprar, consumir e descartar os produtos da Sephora. E se eu fosse comprar um videogame, a incumbente, a maior empresa do mundo de videogame é a Electronic Arts, e me permite também fazer todas essas atividades com essa empresa. Então veja que incumbentes, elas satisfazem para os consumidores delas várias atividades da cadeia de valor do cliente. A terceira onda que eu identifiquei ocorre na medida em que as startups olham esse processo, essa cadeia de valor do cliente, e decidem roubar uma dessas atividades em vez de fazer todas as atividades para o cliente final. Por exemplo, em 2009, alunas de Harvard fizeram a pergunta: por que nós temos que ir na loja da Sephora toda hora, todo mês, para testar novos produtos na loja? Por que se é possível entregar certos produtos em casa? Então, o que elas criaram é uma empresa que vende assinatura de amostras de produtos de beleza. Não é o produto de beleza em si, mas é a amostra. Então, numa caixinha pequena, vem 5 ou 6 amostras, e a proposta da Birchbox é: experimente os produtos novos conosco, pague $10 por mês e receba em casa, na conveniência do seu lar, e depois, se você quiser, você pode ir em outro canal comprar. Depois você pode, uma vez testado e gostou de um produto, pode ir na Birchbox, pode ir na Sephora, pode ir na Amazon comprar o produto. Então, elas oferecem apenas avaliação de produtos de beleza. No Brasil existe a Glambox, que tem o mesmo modelo de negócios. No caso da Amazon, a Amazon, quando ela saiu de vender livros para vender eletrônicos, ela sabia que as pessoas precisavam ir na loja para testar os produtos. Então, o que a Amazon fez criou aplicativos que permitem você ir na loja da Best Buy para avaliar e escolher produtos eletrônicos, e uma vez escolhido, você pode tirar foto, escanear o código de barras, ou pesquisar e ver se a Amazon tem um preço mais barato, o processo que a gente chama hoje de showrooming, e 40% das pessoas regularmente fazem isso, vão na loja física e compram com a Amazon. Então a Amazon oferece só atividade de compra, não atividade de avaliar a escolha. E a Zynga foi a primeira empresa de videogames a fazer a pergunta: por que as pessoas precisam comprar o videogame antes de consumi-lo? E se elas não gostam do jogo?
Então, ela criou o modelo que é hoje tradicional, que é o modelo freemium, em que você pode consumir os jogos sem ter que comprar, e a forma de ganhar dinheiro é apenas aquelas pessoas que ficam viciadas e querem jogar e avançar no jogo, acabam comprando ferramentas e truques digitais para melhorar no jogo. Então, essa quebra é o que eu chamo de decoupling. Decoupling é a quebra dos elos entre atividades do cliente que são tradicionalmente oferecidas em conjunto. Então, a empresa incumbente estabelecida oferece todas as atividades da cadeia de valor do cliente e a startup vê esses elos e decide se focar em apenas um ou outro e entregar para o consumidor final. Então, deixa eu dar mais alguns exemplos de decoupling. Obviamente, os slides foram feitos para animação e aqui não está sendo possível, mas então há uma sobreposição. Mas a ideia vocês vão conseguir pegar. Por que a gente compra carro? O único objetivo de comprar o carro é de dirigir o carro. Então, a GM fabrica 1 milhão de carros por ano, então a gente acaba comprando o carro da GM para dirigir e, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer a manutenção, troca o pneu, troca o óleo e tudo mais. Turo é uma startup americana que descobriu que 4% da vida útil do carro é utilizado produtivamente. 96% do tempo, o carro médio americano está parado, está estacionado, está em trânsito, não está sendo utilizado produtivamente. Então, os fundadores tiveram a ideia de que o mundo não precisa mais de carro, precisa de uma alocação mais eficiente de carro, criaram um site que permite vizinhos alugarem carros entre si. Então, você coloca o seu carro quando você não precisa usar e os dias da semana que você não está usando, e uma pessoa, um vizinho, uma pessoa pode ir lá alugar o seu carro, vai, pega a chave com você, o seguro está tudo incluso, dirige por algumas horas, alguns dias e depois retorna o carro efetivamente, fazendo com que consumidores possam desacoplar o ato de dirigir um carro sem ter que comprar e fazer a manutenção do carro. Na indústria de seguros, decoupling também tem um exemplo muito bom que é na TROV. Se você está viajando, por exemplo, vai para o Rio e comprou uma máquina cara e quer ir para uma favela para tirar fotos, obviamente há um risco nisso de você ser roubado, como qualquer outra cidade que tem muitos turistas do mundo inteiro. Então você precisaria pesquisar vários seguros, você lê os seguros, compra uma pólice, faz o pagamento da franquia e uma semana depois você volta para casa e não tem mais o risco, você cancelaria o seguro. Mas essa cadeia é muito complicada, então o Trove fez o seguinte, criou um aplicativo que permite você conectar no seu e-mail, tudo que você compra online é automaticamente populacionado no aplicativo, como você vê aí, você vê a imagem dos bens que eu possuo, e Trove permite você fazer o seguro só dos produtos que você está levando na viagem, fazendo um clique, passando o dedo, fazendo o swipe do dedo da esquerda para a direita, onde está o produto, a máquina digital está aí, você aperta e você automaticamente está comprando um seguro diário que custa $2 a $3. Viagem, na hora de voltar, você não precisa mais de seguro, uma semana depois você cancela fazendo o swipe do seu dedo da direita para a esquerda, invertendo a operação. Então, o Trove permite você desacoplar essas atividades. Na agricultura, a John Deere, historicamente um fabricante de equipamentos, tentava ajudar o agricultor a preparar a terra, decidir qual semente plantar, fazer o plantio em si, a aplicação de herbicida e colheita. Equipamentos para tudo isso, e de alguns anos para cá o que tem acontecido são startups desacoplando a John Deere. Primeiro uma chamada Blue River, que criou uma tecnologia que você coloca atrás do trator e filma cada planta e automaticamente decide se aquela planta especificamente precisa de herbicida ou não, fazendo com que você reduza a quantidade de herbicida aplicado na lavoura. Começou aí e cada vez mais, de uns anos para cá, vem startups olhando a cadeia de valor do agricultor, nesse caso, que é dominado pela John Deere, escolhendo uma atividade para roubar para o cliente. Então, no caso, a Farmers Business Network, ela ajuda o agricultor a decidir qual semente plantar, na medida em que ela capta informações de todas as fazendas ao redor da sua fazenda e vai compartilhando informações de quais sementes foram plantadas e qual é o resultado de produtividade de plantio em cada área colhida. Então, com isso,
há uma forma de socialização das informações, mais uma vez desacoplando a John Deere. Então, o ponto maior é que os distribuidores, os disruptores mais perigosos da atualidade não estão roubando clientes dos incumbentes, mas estão roubando atividades da cadeia de valor do cliente. Não é que a Birchbox roubou o cliente completamente da Sephora ou a Amazon completamente da Best Buy, agora estão compartilhando, de certa forma, os clientes. Um faz algumas atividades, outro faz outras. Então, existem decoupling em várias outras indústrias, eu estou dando apenas aqui alguns exemplos, por falta de tempo, mas se você for olhar, você vai ver que há alguns tipos diferentes de decoupling. E para eu explicar quais tipos de decoupling existem, primeiro eu vou te explicar uma coisa que eu aprendi ao fazer essa pesquisa, olhando um caso muito simples. Eu, quando dirigia toda manhã para a Universidade de Harvard para dar aula, eu gostava de ouvir minhas músicas favoritas no rádio. Cada música que eu ouvia que eu gostava, eu chamo uma atividade de criação de valor. Cada música que eu ouvia, eu gostava, eu me beneficiava. Só que, ao mesmo tempo, nem sempre eu consigo ouvir, como é claro, apenas músicas que eu gosto. De certa forma, às vezes, você acaba ouvindo músicas ruins, e essa é o que eu chamo de atividade de erosão de valor. E você tem também que ouvir músicas promovidas e ouvir propaganda, e essas são duas atividades que eu chamo de atividades de captura de valor, porque a empresa que me oferece serviço rádio está ganhando dinheiro com isso. Então, se você for pensar, qualquer indústria vendendo qualquer produto físico ou serviço para qualquer consumidor ou para qualquer empresa, se for o governo, uma empresa ou um cliente final, todas as atividades que essas empresas oferecem para os seus clientes podem ser divididas em uma e apenas uma de três tipos. Ou é uma atividade de criação de valor, ou é uma atividade de erosão de valor, um mal necessário para se cumprir o negócio, ou uma atividade de captura de valor. Então, o ponto maior é, como uma empresa, tudo que você pode fazer para o benefício dos seus clientes são apenas uma de três coisas. Ou você cria mais valor para os seus clientes, ou você reduz o valor capturado dos seus clientes, ou você elimina a atividade de erosão de valor na cadeia de valor do cliente. Então, se você quer adquirir mais clientes, faça uma dessas três coisas. Você quer reter os seus clientes? Faça uma dessas três coisas. Você quer criar mais lealdade? Faça uma dessas três coisas. E se você está perdendo clientes, está sendo disruptado, uma startup ou um disruptor está fazendo uma dessas três coisas melhor do que você. Existem milhões de formas de executar isso, mas existem apenas três caminhos muito bem definidos para melhorar o relacionamento com seus clientes. Criar mais valor, reduzir valor captado ou eliminar atividades de erosão de valor. Então, com isso, você volta e você começa a identificar que, de todas as formas, as startups estão disruptando todos os diferentes mercados e geografias, são apenas três tipos diferentes. Ou estão desacoplando, criando atividades de criação de valor, ou seja, separando duas atividades de criação de valor, ou desacoplando via eliminando uma atividade de erosão de valor, ou estão desacoplando via reduzindo a captura de valor. E quando eu fui olhar vários casos de empresas e indústrias muito diferentes, e eu vi o valor de mercado desses disruptores, e eu separei nesses três tipos diferentes, e eu calculei a média de valor de mercado dessas empresas e a variabilidade dessa média, eu cheguei a esse gráfico que vocês estão vendo. Primeiro, as startups que estão desacoplando via criação de valor, elas são avaliadas pelo mercado financeiro em média em torno de 600 milhões de dólares, com uma grande variabilidade entre 200 e 1 bi. Empresas que estão desacoplando via erosão de valor tem um valor muito menor, em torno de 100, 150 milhões de dólares, com uma variabilidade baixa, e empresas que estão desacoplando via captura de valor tem um valor de mercado em torno de 300, 350 milhões de dólares, com uma variabilidade média, digamos. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que, independente da indústria, existem apenas três tipos de decoupling e o mercado investidor aparentemente tende a valorizá-los de forma muito distinta. E no meu livro eu explico muito mais o porquê isso e quais são as causas desse fenômeno. Mas o ponto maior agora é realmente entender quais são os drivers de decoupling. Só porque eu crio uma startup não significa
que eu vou conseguir roubar clientes de uma empresa estabelecida grande. O que faz com que as startups conseguem roubar clientes? Então, voltando à indústria de beleza, o que eu constatei foi que se eu olhar alguns clientes que usam a Sephora para testar produtos de beleza, para fazer a primeira compra e para fazer a recompra, esses tipos de clientes, eles beneficiam, eles valorizam a experiência da empresa e a simplicidade de fazer tudo com uma empresa só, num estabelecimento comercial só. Isso são forças de integração. Ao mesmo modo, há forças opostas, chamadas forças de especialização, que agem nos consumidores, tentando fazer com que os consumidores quebrem essa cadeia e utilizem empresas diferentes para atividades diferentes. Então, por exemplo, se você realmente quer conveniência e não quer ir na loja da Sephora, você pode possivelmente aderir à Birchbox e ter os produtos de beleza virem à tua casa. Se você realmente preza o preço na primeira compra, provavelmente você vai comprar produtos na Amazon, que nem sempre, mas em muitos casos são mais baratos. E se você preza a garantia de que o seu produto sempre esteja disponível para você na recompra daquele produto que você gosta, Kiehl's, que é uma empresa da L'Oréal, criou uma assinatura de produtos de beleza em que você paga um valor fixo mensal e você recebe a quantidade que você quiser de cada creme que você gosta e eles vão te mandando preventivamente mais ou menos creme à medida que você vai utilizando mais ou menos quantidade daquele produto. Então, quando você olha aí, e agora os slides não estão traduzidos, eu peço desculpa porque eu não tive tempo de traduzir, mas se você olha qualquer indústria, há um pêndulo de forças em qualquer indústria. E de um lado do pêndulo, há alta especialização. São empresas criadas para oferecer uma atividade muito específica para o consumidor final, como é o caso da Kiehl's, da Amazon, da Birchbox. E do outro lado, nesse caso, por exemplo, o agribusiness está no momento de alta especialização, com várias empresas diferentes, né, fazendo maquinário, herbicida, semente, colheitadeira e tudo mais. E no outro lado, oposto do pêndulo, é a força de integração. É a força que age nas indústrias tentando fazer que os consumidores comprem todos os produtos e serviços com uma empresa só. Para dar exemplos, por exemplo, bancos, historicamente, bancos são integradores. O Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, têm tentado criar produtos e serviços financeiros de modo que você só tenha um banco e que você faça tudo com o banco. Os bancos grandes no mundo e no Brasil são supermercados de produtos financeiros altamente integrados e supermercados em si já são menos integrados. Cada vez mais as pessoas estão comprando produtos alimentícios fora dos supermercados, indo numa loja, num açougueiro, indo numa loja só para comprar vinhos, indo numa loja só para comprar iogurtes e sobremesas e assim por diante. Então, voltando àquele ponto, se você olhar em qualquer indústria, há forças de integração, forças de especialização, elas agem em cima dos consumidores tentando entregar três coisas. Primeiro, a redução de custos em cada etapa da cadeia de valor do cliente são custos monetários, custos de tempo e de esforço. Ditam se o consumidor decidirá desacoplar ou não. Isso que é o driver de decoupling. São startups oferecendo redução de custo monetário e tempo e esforço, facilitando a vida do cliente de modo que o cliente queira desacoplar. Então, quando eu explico para os meus alunos que estão tentando criar startups, eu falo para eles, olha, pense nos seus clientes, nos clientes que você quer adquirir, nesse segmento, nesse nicho de clientes, e pensa o que esses clientes pagam você ou as empresas estabelecidas de três formas. Com um custo monetário, mensurado em dinheiro, custo de tempo e os seus custos de esforços. Então, nós, consumidores, temos, de modo assim abstrato, três moedas nos nossos bolsos. Nós temos dinheiro, tempo e esforço, estamos perambulando pela vida, tentando adquirir os produtos e serviços que desejamos e, nesse processo, tentando minimizar a quantidade de dinheiro, de tempo e de esforço para adquirir os produtos e serviços que queremos. Então, o decoupling ocorre porque as startups conseguem oferecer uma ou essas três
a reduções de custos para o consumidor. Juntando tudo que eu tenho falado, há uma receita para se desacoplar. Há uma receita geral que mostra quais são as etapas e os ingredientes necessários para uma startup criar um produto ou serviço que consiga roubar atividade de cadeia de valor do cliente. Primeira etapa, e isso eu ajudo aos meus clientes, é mapear a cadeia de valor do cliente. Quais são todas as atividades na cadeia de valor do cliente. Depois, identificar o tipo de valor de cada etapa, se é uma atividade de criação de valor, erosão de valor ou captação de valor. Encontrar o elo mais fraco é a terceira etapa. Achar onde que os clientes daquela cadeia de valor não estão perfeitamente satisfeitos com a empresa incumbente. E depois é quebrar essa cadeia naquele elo. E a forma de fazer isso é aumentar os fatores de especialização, reduzir os custos monetários de tempos e esforços para os clientes naquela atividade e, por fim, antecipar a resposta competitiva. Empresas incumbentes estão perdendo atividade, elas não vão ficar sem fazer nada, sem responder. E o meu livro, no capítulo 4 e 5 do meu livro, mostra que as maiores empresas no mundo apenas elas respondam de formas bem previsíveis. E se é previsível, é remediável. Então eu vou dar alguns exemplos de alunos de Harvard que criaram startups usando essa fórmula de decoupling. Essa aqui é a Julia Tick, ela criou uma empresa chamada Everlywell. No Brasil tem uma similar que chama Hilab. E o que ela identificou foi que muitos dos médicos que pedem exames de laboratório para os pacientes, os pacientes, por falta de tempo, de dinheiro, de interesse, acabam não fazendo esses exames de laboratório. O índice de aderência ainda não é 100%. Por quê? Porque ir ao laboratório é custoso, é uma atividade de erosão de valor, um mal necessário para fazer o exame, que é atividade de criação de valor. Então, essa empresária Julia Tick resolveu baixar o custo de se fazer exames de laboratório e ela criou caixinhas dessas que você está vendo na imagem para vários exames diferentes, como estresse, sensitividade à alimentação, doença sexualmente transmissível, testosterona, e aí por vai. Tem 30 e poucos exames que pode ser feito, você pede pela internet a caixinha, vem, você coloca uma gota de sangue, saliva ou urina, entrega, manda de volta para o correio para ela, e ela passa isso para um laboratório que faz a análise, e depois ela posta o resultado pela internet para você e para o seu médico saberem os resultados, desacoplando essas atividades. Outro exemplo, caso de um aluno meu que fez um startup chamado Storefront. Ele identificou que para varejistas, adquirir o imóvel é uma atividade de captura de valor, não agrega valor para o varejista em si, é um mal necessário também, que tem que ser pago, mas o que os varejistas querem é mostrar os produtos físicos que eles têm. Essa é uma atividade de criação de valor, e ele criou um sistema, uma plataforma que permite reduzir o custo de expor os produtos. Como que faz? Storefront funciona da seguinte forma: se você tem uma loja como essa na imagem, essa boutique, e você não está utilizando todo o espaço dessa loja para mostrar produtos e vender, você pode alugar pedaços da sua loja na internet para outros fabricantes e varejistas que te mandam os produtos e te pagam um valor fixo por aquele espaço ou uma comissão para venda de produtos. Dessa forma, você pode monetizar os espaços não usados da sua loja. Então, causar disrupção digital via decoupling requer uma abordagem de 5 etapas que pode ser aplicada em qualquer indústria. É uma forma muito genérica de disrupção que eu identifiquei. Voltando ao ponto do coronavírus que tem afetado as empresas, o que a gente começa a ver é que o coronavírus é uma disrupção que realmente tem causado uma aceleração do decoupling. E para eu explicar isso, eu vou mostrar um caso que me afeta muito. Há um tempo atrás, eu gostava de ir nesse restaurante, que é aqui perto de casa, um restaurante de comida tailandesa chamado Turmeric Thai. Para eu escolher o restaurante, eu lembro que eu recebi um panfleto da Turmeric Thai, que me falava do restaurante.
eu ligava para eles para reservar a mesa no sexta ou no sábado, eu ia no restaurante, ocupava a mesa, eu pedia minhas bebidas e refeições da minha família, consumia e depois eu pagava a conta tudo com eles. De um tempo para cá, o que tem acontecido foi, agora, ao escolher com a minha esposa que restaurante ir, eu vou num aplicativo chamado Yelp, que me dá a avaliação dos restaurantes. Para fazer a reserva da mesa, agora eu vou no aplicativo chamado OpenTable, que me permite reservar automaticamente mesa em vários restaurantes. Hoje, cada vez mais, quando eu saio com a minha esposa, em vez de não beber ou então pedir táxi, eu vou de Uber. E eu ainda ocupo a mesa do Turmeric Thai e peço bebidas com os garçons deles, mas cada vez mais tem aparecido os chamados Dark Kitchens, ou uma empresa chamada Cloud Kitchens, em que são cozinhas industriais que fazem os alimentos e as bebidas que a gente consome sem ter que fazer naquele mesmo restaurante. Então, essa atividade também o restaurante às vezes nem faz, e o pagamento da conta tem sido feito por uma empresa terceirizada que tem um aplicativo chamado Toast. Então vejo o decoupling aparecendo, o decoupling tem aparecido nos últimos anos e roubado atividades que o Turmeric Thai fazia. O Turmeric Thai, como uma empresa incumbente, tem perdido atividades por várias dessas startups disruptivas. E com o coronavírus, o que acontece esses restaurantes estão cada vez mais, a indústria de restaurantes está cada vez mais se especializando e o que tem acontecido é o desacoplamento das atividades que antes eram todas integradas nos restaurantes tradicionais. Então, com o coronavírus, o que aconteceu é que algo que era escolher o restaurante e reservar a mesa, agora virou um processo mais complicado. O que as pessoas criaram agora uma nova atividade que as pessoas, antes de ir no restaurante ou num estabelecimento físico, elas perguntam a si mesmas: é seguro ir para esse restaurante? Se a resposta é sim, elas vão e reservam a mesa, vão no restaurante. Se a resposta é não, elas vão ter que escolher um restaurante alternativo e determinar se aquele é seguro. E se não conseguir achar algum restaurante seguro para ir, o que elas acabam é ou pedindo comida ou fazendo o preparo da comida em casa. Então veja que essa pandemia alterou a cadeia de valor do cliente de um modo significativo que tem feito as pessoas questionarem a segurança dos estabelecimentos. Então, eu não sei exatamente quais empresas, mas eu tenho certeza que algumas empresas vão morrer com o coronavírus, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em todos os lugares do mundo. Isso já está acontecendo e é fato. E nós sabemos que, via crises passadas, algumas outras vão decolar e possivelmente são empresas que vão ajudar os consumidores nessas 3 dimensões que ficaram cada vez mais importantes agora, que é saúde e segurança. E na área de restaurante, todas as empresas que têm estabelecimentos físicos, isso vai ser um fator determinante de vida ou morte. Então, a minha empresa decoupling nos Estados Unidos e decoupling no Brasil, o que a gente trabalha são com executivos e empresários para realmente, num dia inteiro de workshop, fazer esse cálculo de drivers na indústria deles, na empresa deles, direcionadores de integração, a especialização e entender os custos para os clientes finais. A gente ajuda na mensuração do risco de perda de mercado antes que ele aconteça, no mapeamento da cadeia de valor do cliente, em rebalanceando ou fazendo redesenho de modelos de negócios para sobreviver ao coronavírus e ajuda a montar a estrutura organizacional para criar e crescer negócios disruptivos dentro da empresa. Então, temos frameworks em que a gente utiliza para todos esses processos, e aqui está apenas a imagem visual de alguns frameworks que a gente ajuda eles a entenderem e a utilizarem como fazer inovação no modelo de negócios, como aplicar a receita de decoupling, quais são as avenidas de resposta se a sua empresa está sendo desacoplada por startups, a detecção de vazamento de valor, que é um fator muito mais importante que tem afetado empresas estabelecidas, e criar árvores de decisão de resposta para saber quando reagir, quando atacar, quando defender, quando reacoplar, quando desacoplar e quando criar outras estratégias de ação às startups e a empresas de tecnologias. Então,
Eu acho que eu vou ficar por aqui. Só vou mostrar basicamente um pouquinho. O meu livro em inglês é Unlocking the Customer Value Chain. A versão em português acabou de sair alguns meses atrás, chama Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. E agora eu vou passar a palavra de volta para vocês. Muito obrigado, professor Tales. Eu achei excelente a sua apresentação. Eu acho que foi extremamente rica, não só para nós termos aqui elementos para comentar, claro, é um assunto tão rico mesmo que nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, né, explorando essa proposta. E, claro, mas respeitando, obviamente, a nossa dinâmica, né, vamos procurar ser bem objetivos. E antes de eu passar a palavra para o professor Gaio, o professor Cristiano, fazer um comentário rápido. O Alex, né, que está nos assistindo aqui, ele fez um comentário para você em particular. Ele disse que leu o seu livro, tá? E que foi um dos melhores livros que ele já leu, né? Então, obrigado, Alex, por ter aí participado. E também para fazer um comentário, o seu livro foi eleito em 2019 um dos melhores livros de negócio, não foi? Foi pela a Strategy and Business, que é da PwC, na área de inovação e marketing, sim. E no mercado americano... Obrigado, Alex, por ter lido o livro. Muito obrigado, Alex. Agradeço ao grande comentário. Imagina. E foi no mercado americano, né, essa eleição. Sim, mundial. Mundial, excelente. Excelente. Então fica aí a dica, né, para todos aqueles que ainda não conhecem, conhecerem essa literatura extremamente importante na nossa proposta. Então, eu vou agora perguntar ao professor Cristiano, ao professor Gaio. O professor Cristiano é da área de marketing em particular, né, o professor Gaio mais como eu da área de finanças, mas o professor Cristiano, eu vou tomar a liberdade de primeiro perguntar a ele. Primeiro, disso que o professor Tales comentou, que aspecto você consideraria mais relevante, né, e que poderia ser direcionado para a nossa proposta de entendimento das empresas neste momento que estamos vivenciando? Bom, primeiro de tudo, parabéns, professor Tales. Eu tive a oportunidade de ler parte, né, aquele capítulo que o senhor disponibiliza no site, ver algumas palestras que o senhor já proferiu aí em algumas outras instituições, e, como sempre, muito bom, brilhante, muitos comentários importantes. Aí eu também vi uma entrevista que o senhor falou que as empresas muitas vezes se veem, acham, né, que são centradas no cliente, mas muitas vezes, quando vão ver, elas não são, né? Então, gostaria que o senhor explorasse isso, porque, basicamente, ao meu ver, posso estar equivocado, a definição que o senhor fez, eu acho que é uma definição muito boa. A gente tem que conhecer melhor o cliente, e muitas empresas acham que conhecem. Eu acho que é justamente aí que talvez elas estejam perdendo o mercado, em achar que conhece, e não conhecer realmente. Que conhecer realmente e achar que conhece são duas coisas completamente diferentes. Eu gostaria que o senhor traçasse um pouco mais essa sua abordagem, porque eu acho que, assim, eu costumo brincar com os meus alunos que, assim, o cliente é o rei. Eu trabalho muito com cadeia, como o senhor até mencionou aí do agribusiness, e se o cliente não quiser, não adianta nada eu ter lá na ponta um produto maravilhoso, mas ele é maravilhoso na visão da empresa. Tem que ser maravilhoso na visão do cliente. Se não for maravilhoso na visão do cliente, não adianta nada, né? A gente vai desenhar uma ratoeira melhor. Por que ele vai comprar? Não, porque é melhor, mas melhor para quem? Para você ou para o cliente? Então, acho que é mais ou menos isso que o senhor me fez pensar ao fazer essa sua exposição e nesse conteúdo que o senhor mostrou. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Você tem toda a razão. Eu acho que a minha experiência e a sua estão perfeitamente compatíveis. Eu já fiz esse workshop que eu expliquei para Adidas. Na Adidas, eu lembro que desde o presidente a todos os executivos, eles falaram, nós temos produtos muito melhores do que qualquer outro fabricante de tênis. A gente não consegue entender por que as pessoas compram Nike muito mais do que a Adidas. Fiz para a BMW. O pessoal da BMW acha que tem os melhores carros do planeta.
e várias outras empresas assim por diante, sem dar nomes, no Brasil e no mundo, quase todos acham que os produtos que fabricam são os melhores e que se a gente apenas conseguisse mostrar para os clientes os nossos produtos, eles iriam comprar da gente e não dos nossos concorrentes. Então, há uma diferença aí. Primeiro é que a maioria das empresas estão focadas não no cliente, estão focadas em si. Se você toma uma decisão na empresa, a maioria, quando eu participei de decisões de empresas de board, ou pelo menos pude poder ver como executivos tomam decisão, a decisão é onde que é o mercado maior, onde que a gente vai ganhar mais dinheiro, onde que a gente vai ganhar da competição. Até aí não tem o cliente final nisso. Então, você só sabe que você está focando no cliente, a despeito de si mesmo, quando houver uma decisão que possa beneficiar o cliente e possa ser ruim para a sua empresa no curto prazo e você acaba tomando essa decisão. Aí sim você vai saber que a sua empresa é customer-centric, centrada no cliente. Mas a maioria das empresas, como você já falou, estão focadas em si mesma. E isso, eu acho que acadêmicos, nós ensinamos os nossos alunos isso no passado. A administração mostrava como fazer as melhores decisões para a sua própria empresa. Aí veio o Michael Porter e fala como fazer as melhores decisões para ganhar uma batalha contra a competição. Então, era muito focada em competição, né? No curto prazo, finanças também ajudou muito a mostrar como criar produtos que tenham um alto valor agregado financeiro para a empresa. Então, o que a gente está vendo é que isso funcionava muito bem, espetacularmente bem, num caso em que haviam poucos fabricantes e muitos consumidores. Quando era Coca-Cola e Pepsi, IBM e Apple. Quando era a BMW, em caso de luxo, BMW, Mercedes e Volvo e Audi, né? Então, nós consumidores não tínhamos muitas opções, então o que a empresa fazia era melhor para ela e a gente tinha que se adequar. O que aconteceu é, com a entrada de startups e competição, agora eu vou no supermercado e tem 500 marcas diferentes de sucrilhos. Tem dezenas de marcas de chocolate. Então, nesses casos, essas empresas que se prezam em decisões que é melhor para eles, vão acabar não tomando decisões para o cliente final. E no final do dia, como você falou, a empresa ela sobrevive porque o cliente resolveu a comprar dela, e não é a tecnologia que faz isso. A cada 6 meses, muitas tecnologias aparecem e desaparecem. As tecnologias que acabam sobrevivendo são aquelas que o cliente final resolve adotar. Então, o que nós adotamos acaba ganhando e crescendo no mercado, o que nós, consumidores, não adotamos acaba se dissipando. Então, o ponto é muito válido, professor Cristiano. Obrigado, professor Tales. Obrigado, professor. Obrigado pela explicação. Excelente questão também, professor Cristiano. E agora eu vou pedir para o professor Gaio, por sinal, o professor Gaio, eu quero agradecer desde já que foi ele que sugeriu, num primeiro momento, o seu nome, viu, professor Tales? Para trazê-lo nessa oportunidade que nós temos. E então nós agradecemos também ao professor Gaio pela oportunidade. Então, passo a palavra ao professor Gaio agora fazer os seus comentários. Não, professor Tales, eu queria só fazer algum comentário, saber um pouco da sua visão relacionado a esse contexto atual da Covid-19, né, que é esse coronavírus. Então, assim, mas antes, o seu nome surgiu porque eu fiz mestrado com um amigo, Leandro Guissoni, que eu, se não me engano, tem bastante contato com você, e aí surgiu essa oportunidade de mandar um e-mail, então eu agradeço a sua disponibilidade em participar com a gente. Mas, assim, essa crise que a gente vai entrar agora, a gente começou a entrar agora, causada pela pandemia que a gente tem, então a gente tem uma crise da pandemia de saúde e a gente está tendo agora uma crise econômica, né? E a gente viu que em 2008 a crise econômica foi da mesma forma que quebrou vários bancos e várias empresas de um determinado setor, ela deu um start para novos negócios, essa disruptura surgiu. Então, as crises a gente pode ver do lado ruim, que quebra algumas empresas, e do lado bom, que faz a gente pensar diferente e buscar sempre uma nova oportunidade. Então, na minha opinião, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é justamente nesse sentido. Você acha que essa crise econômica, ela tem dois problemas, porque é uma crise que a gente tem o lado da demanda, porque tem falta de
de renda, as pessoas estão sem dinheiro para consumir, e do lado da oferta, porque você parou os negócios, fez um lockdown e atrapalha as pessoas a vender, né? E aí, no Brasil, o que a gente fez? O governo está tentando bancar o salário das empresas, dos funcionários das empresas, para segurar uns 3, 4 meses, para que, como se a gente congelasse essas empresas no tempo, na hora que passar da crise, a gente descongela e volta o negócio do jeito que está. Só que o que está acontecendo? Está começando a ter várias quebras, assim, várias CNPJs estão sendo fechados por causa da atual situação. Então, a pergunta que eu coloco para você é o seguinte: pensando como uma oportunidade de negócio, o que você daria como dica, ou qual que é a sua opinião sobre o que os empresários, passada a pandemia, os que sobreviverem, obviamente eles vão ter um campo maior de oportunidades que eles não tinham antes, porque várias empresas, vários concorrentes foram se perdendo no mercado. Então, o que você acha que deve ser para esses empresários? Você acha que eles devem chegar e já entrar no mercado, os que sobreviverem e tiverem capacidade financeira para isso? Buscando novos clientes, ou eles devem focar nos clientes que eles já têm, naqueles tradicionais? Ou então ele deve buscar novos produtos, novos serviços, ou eles devem, opa, peraí, vou voltar no que eu tenho, meu core business, no que eu tenho capacidade de trabalhar? O que você enxerga nesse pós-pandemia? Eu sei que perguntar o que você... É mais opinião nossa, né? Porque o futuro é impossível a gente conseguir prever, né? Então, o que você poderia me dizer? Bom, Gaio, primeiro, obrigado por me convidar e bom saber que você é colega e conhece bem o professor Leandro Guissoni da FGV. Ele é meu cofundador da Decoupling no Brasil e ele trabalha e ele conhece muito mais de decoupling de empresas brasileiras do que eu, porque ele tem trabalhado muito mais tempo nessa área e está 100% atendendo a essa área. Agora, eu acho que, quando você estava falando, eu acho que me veio, obviamente, aos princípios de economia. Você falou assim, olha, com essa pandemia, muita gente ficou desempregada, então a renda caiu. Renda vai cair, consumo caiu, então a demanda vai cair. Então, economia é bom quando toda análise é feita ceteris paribus, né? Então, o que acontece se a demanda cai? Aí a gente pode usar todos os princípios de economia e vai funcionar muito bem. Só que você falou ao mesmo tempo, houve uma disrupção das cadeias de suprimento, de fabricação e tudo mais, então a oferta também vai cair. Então a gente foi de um ponto de equilíbrio, que era uma quantidade de demanda e oferta em qualquer indústria, agora duas coisas reduziram ao mesmo tempo, vai haver um outro ponto de equilíbrio. A realidade é que a gente não sabe. Por causa disso. Os princípios de economia não se aplicam se esses dois elementos mudam drasticamente em um curto período de tempo, e a gente tem que olhar para várias indústrias diferentes. Então, o que você pede, o que os executivos devem fazer, primeiro é não tomar decisões drásticas, porque o novo equilíbrio vai ser muito diferente em cada indústria que você for olhar, né? Por causa dessa grande mudança de tanto da oferta quanto da demanda. O que eu tenho falado para os meus clientes, em março eu falava para eles, conservem caixa, sejam conservadores, o objetivo é sobreviver. Então era apenas uma questão de, março foi o mês de sobrevivência. Vejam onde você consegue reduzir saída de caixa e antecipar recebíveis e tentar sobreviver. Abril era o período de tentar entender o que está acontecendo. Porque março nem isso a gente não tinha. A coisa aconteceu muito rapidamente. Então, abril é o que está acontecendo na sua indústria, o que está acontecendo, a quantidade na queda da oferta e o que está acontecendo em termos de quantidade de queda de demanda. O ponto é que cada indústria é diferente e isso tem feito efeitos diferentes. Né? Então, se você for olhar a indústria de cinemas aqui nos Estados Unidos ou a indústria de navios de cruzeiro, a oferta estava lá, não teve queda, mas a demanda caiu praticamente para zero. Hoje em dia, quem que é louco de entrar num navio que vai viajar pelo mundo inteiro, sabendo que há ainda navios com pessoas que têm coronavírus que não conseguiram desembarcar já há meses, né? Então, isso é uma coisa gritante para essas indústrias. Se você está num outro setor em que a abertura está devagar, academias, alguns coffee shops e tudo mais, provavelmente o que vai acontecer é que essa volta vai voltar gradativamente e algumas empresas vão desaparecer, sim, e vão reduzir a quantidade de pontos comerciais. Né? Agora, tem um terceiro agravante. É que
há uma transição de consumo offline para consumo online. Então, essa transição tem muito forte. No Brasil, até alguns meses atrás, a percentagem de compras pela internet no Brasil era em torno de 3%, 4%. Aí saltou, deu um salto gritante. E a questão é, isso vai voltar ao que era antes ou vai continuar sendo esses valores 8%, 9%, 10% de vendas do varejo inteiro? Então, dependendo de cada indústria que você estiver, você tem que olhar qual foi a queda da oferta, qual foi a queda da demanda e qual foi a transição de consumo offline para online, e dependendo da confluência desses 3 fatores, tomar sua decisão de manter os investimentos, aumentar o investimento para captar mais participação de mercado, ou reduzir os investimentos para manter o caixa, porque a demanda não vai vir, ou fazer uma transformação digital da sua empresa. A academia vai ter que virar parcialmente a academia física com a academia ao lar, né? Educação, a mesma coisa. Saúde, muito mais as pessoas aqui nos Estados Unidos aderiram à telemedicina. Então, tem que se olhar em cada indústria nesses 3 fatores. Excelente, professor Tales. Obrigado, professor Gaio, pela questão. E agora eu vou pedir para o professor Tales comentar também até um tópico que foi discutido, não só agora nessa live, mas nas anteriores, como nós estávamos discutindo também pós-pandemia, essa questão da incerteza. Ela faz com que nós tenhamos exatamente essa situação macroeconômica, né, que foi comentada, de atingir simultaneamente demanda e oferta, né, que gera uma expectativa completamente diferente e uma incerteza bastante complicada. Mas o meu ponto, professor Taz, é o seguinte: qualquer modelo hoje de projeção econômica, ele depende da duração desta pandemia, da duração do grau, né, de envolvimento que os mercados possuem. E um dos tópicos que mais está sendo discutido é justamente que não tem como ter um modelo de projeção econômica adequado sem efetivamente considerar um horizonte para que essa pandemia acabe, ou pelo menos não tenha os efeitos que está tendo. E qual será a mudança efetiva no perfil do consumidor? Porque é isso que foi comentado agora, não quer dizer que ele vai voltar a vai adotar o mesmo perfil do que era antes. Então, na sua expectativa, né, e até contando com a sua experiência de auxílio, né, aos empresários nesse momento, qual é a grande dúvida, no caso, não só de como será, mas que elementos, que instrumentos econômicos estão sendo utilizados para, pelo menos, se projetar alguma coisa mais factível em termos de proposta de atuação? Porque se nós não tivermos nada, ficarmos cegos para frente, nós não conseguimos nem investir ou nem saber o que fazer com o dinheiro neste momento. Qual que é a sua reflexão nesse ponto? Olha, Marco, em março, eu lembro que quando teve o lockdown aqui na Califórnia, eu comecei a me reunir, conversar com vários executivos de várias empresas, e toda reunião que a gente fazia virtual, a primeira pergunta era a que você fez: quando que isso vai terminar? E a segunda que o Gaio fez: o que vai acontecer depois? Todos, sem exceção, fizeram essas 2 perguntas. E a verdade é que eu não sei, nós não sabemos, eles não sabem e as pessoas não sabem. Todo mundo pode dar uma opinião e tem embasamento para uma melhoria rápida, aceleramento, V, U, W, raiz quadrada, tudo mais, mas não sabemos. Eu entendo que os empresários queiram saber a resposta dessas 2 perguntas, porque todo o planejamento deles depende dessas 2 perguntas. Mas não há como responder essas 2 perguntas. E os empresários estão acostumados ao planejamento estratégico, o que significa o que vai acontecer daqui 2, 5, 10 anos e como eu me posiciono para estar na posição que eu quero daqui esses 5 ou 10 anos. Então, esse é o planejamento estratégico de longo prazo. Exige você entender o que é o futuro e você se planejar como se fosse uma viagem de 1.000 quilômetros.
saindo de Campinas, indo para talvez Brasília, um pouco mais, você falar, eu quero estar em Brasília no final do dia, né? Então eu vou colocar as coisas no meu carro e me planejar para essa viagem. Como que você acabou de falar, Marco, não dá para saber onde Brasília vai estar daqui um dia. Essa é a realidade. Onde que vai acontecer no final? Então, essa saída de um planejamento estratégico que define o futuro e você volta atrás para descobrir o que você tem que fazer a cada dia, esse framework não funciona. O que está acontecendo agora são empresários vão ter que estar sobre neblina, sem saber quando vai terminar a pandemia e o que vai acontecer depois, dirigindo nessa neblina e tentar esquecer de saber a resposta dessas duas perguntas. Então, na neblina, você não tenta preparar para o final do dia, você tenta preparar porque você está conseguindo enxergar. Se você não enxerga, não adianta tentar pedir alguma opinião para tomar decisão, porque está todo mundo sobre essa neblina. Então, é importante não tomar decisões muito drásticas e saber também se você enxergar o perigo, um caminhão na tua frente, esquivar, mas são decisões menores de correção de rumo para tentar passar pela essa neblina. Então, tome decisões um pouco menores e façam experimentos para você tentar enxergar um pouquinho adiante. Tentar enxergar daqui 1 ano, 6 meses, não é mais possível. Se você conseguir enxergar daqui a algumas semanas, daqui a 1 mês e pouco, isso já é uma vantagem frente aos seus competidores. Então, façam perguntas para a sua equipe executiva que eles podem responder ao invés de fazer essas duas perguntas. Quando que isso vai terminar e qual vai ser o mundo quando todos nós voltarmos à vida normal. Exatamente. E é o grande desafio, né, que todos nós vivenciamos e temos até em função da nossa própria situação, né, todos os 4 aqui, em termos de consulta acadêmica que nós poderíamos ter, o grande ponto de pesquisa que poderíamos levantar não seria nem algo já com antecedentes, né, que nós pudéssemos usar como referência para traçar algum plano, alguma ação. E eu concordo plenamente até com a postura defensiva que nós deveríamos ter, em vez de agredir em termos de competição, porque você não sabe para onde você está indo, e de repente está indo para um buraco, né, e não sabe que está a poucos passos do buraco, né. Muito bom. O professor Cristiano, ele tem uma experiência também, no sentido agora de estratégia empresarial, na parte de marketing, né? Eu gostaria de perguntar ao professor Cristiano, inclusive o professor Tales comentando, né? O que em termos de ação proposta de marketing, as empresas poderiam ter efetivamente para essa estratégia defensiva, para não cair do buraco, mas ao mesmo tempo sobreviver e ter perspectivas de oportunidades, como o Gaio comentou. Uhum. Bom, primeiramente, mais uma vez, parabéns aí pela fala, professor Tales. Assim, Marco, realmente eu concordo com o professor Tales. Assim, nesse momento, a nossa estratégia de curto prazo deve ser a prioridade. Eu acho que eu sempre brinco com os meus orientados de graduação, mestrado, doutorado. Eu faço uma única pergunta para eles que é difícil responder: aonde você quer chegar? Eu acho que a grande fala do professor Tales é justamente isso. O nosso onde a gente quer chegar hoje, ele não está no mesmo lugar. E eu acho que a grande questão na área de marketing é entender esse planejamento estratégico. E eu acho que eu volto um pouco, acho que todos nós tivemos uma experiência lá atrás, quando a gente falava de inflação, planejamento estratégico numa época de inflação não existia. A nossa cultura de planejamento estratégico é de 94 para cá. Porque até então, tinha o overnight, muitos dos meus alunos de graduação podem nem saber o que é isso, mas a gente tem, essa falta de cabelo não é à toa, a gente sabe o que é isso. A gente sabe que é o quê? O overnight, você ganhava dinheiro de um dia para o outro, então não se tinha um planejamento estratégico. E eu acho que esse movimento da pandemia vai fazer também com que esse planejamento estratégico, não é que ele vai perder força, eu acho que ele vai ter que ter força, claro, mas muito mais focado
no curto prazo, porque o longo prazo é algo que a gente não sabe ainda. Até Milton Friedman que falava, né? No longo prazo todos nós estaremos mortos. Sim, nós estaremos mortos, e nesse sentido, eu acho que o longo prazo, mais ainda, eu diria médio e longo prazo, hoje ainda é uma nuvem. Eu acho que é dentro da fala que o professor Tales comentou. Então, uma estratégia de marketing que eu hoje sugeriria é estratégias de curto prazo, conhecimento do cliente e, principalmente, dentro até da própria fala do professor Tales, conhecer como isto afetou o seu cliente. Porque, assim, o seu cliente, antes da pandemia, tinha um processo de compra, tinha um processo de satisfazer as necessidades do cliente. Kotler, 10ª edição, página 10. Vamos lá. Só que a grande questão é o seguinte, a satisfação da necessidade hoje do cliente mudou. A necessidade, por exemplo, de um tema que eu abordo já há bastante tempo, segurança alimentar. Hoje, segurança alimentar é algo que até então era pouco valorizado, mas hoje é mais valorizado. Então, hoje o cliente está valorizando muitas outras coisas que muitas vezes ele não valorizava antigamente, ou até mesmo está dando mais ênfase. Então, eu acho que o foco, de novo, seria estratégia de curto prazo e conhecer cada vez mais como o cliente está atuando. Eu acho que se fosse algumas sugestões que eu pudesse dar, seria nesse sentido, porque a estratégia hoje vai ter que ser muito mais no curto prazo e entendendo mais o cliente. Acho que é isso. Ok. Na verdade, acho que foi Keynes, né, que falou do longo prazo lá mas, Milton Friedman falou, there's no que... free lunch. Milton Friedman falou, there's no free lunch. Desculpa. Tipo, eu misturei o there's no free lunch com... Desculpa, eu entendi. There's no free lunch. Essa foi a grande frase dele. Eu entendi. Bom, nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco a ideia de cadeia de valor, né? Como agregar valor, porque até o livro do professor Tales tem essa preocupação também, né? No sentido de agregação de valor, né? Onde identificar valor hoje nesse processo, né? O professor Tales e o professor Gaio, o que vocês acham dessa busca da agregação de valor neste momento? Posso falar um minutinho, né? Pode. Professor de marketing não se contém em falar, né? Bom, eu acho que a grande questão é a seguinte, eu acho que, de novo, a fala do professor Tales nos traz a refletir o que é realmente de valor para a gente. Eu acho que, e não só essa pandemia também faz a gente refletir esse valor, mas eu acho que é importante a gente conhecer o que agrega, no que a gente está agregando valor. Porque o cliente vai pagar alguma coisa para a gente, porque a gente dá valor para ele. Eu acho que isso que o professor Tales trouxe na fala dele, então acho que, com certeza, é essa questão que a gente poderia abordar mais. Obrigado. Professor Tales, professor Gaio? Eu gostaria só também de fazer só mais um comentáriozinho aí para ver a opinião do Tales relacionada ele comentou assim que passada a pandemia, acredito que vai ter várias oportunidades aí para as empresas e as empresas disruptivas que investir em inovações digitais, talvez elas tenham uma vantagem competitiva maior perante as demais, foi mais ou menos pelo que eu entendi. Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, eu não sei se o Tales, como o professor já está diretamente com o empresário, da consultoria, a opinião mais assim particular, como que a gente consegue convencer, porque a gente fala em planejamento estratégico e tal, mas assim, a cultura organizacional, ela come o planejamento estratégico no café da manhã, né? O Peter Drucker, acho que já até falava isso. Mas assim, uma pergunta que como que eu mudo a cabeça de um gestor, porque o gestor vai falar assim, eu quero ser disruptivo, quero buscar essas inovações digitais, tecnológicas na minha empresa. Mas como que eu mudo a cabeça de uma pessoa analógica para um gestor digital? Porque se eu falar para uma pessoa de 15, 16 anos, ele já nasceu digital. Uma startup, uma Uber, essas startups Airbnb, elas também já nasceram digitais. Agora, uma empresa de 40, 60 anos, que familiar, né? Tipo, a Magazine Luiza, agora ela conseguindo... você fez um case de Magazine Luiza, é um case no Brasil que a gente não consegue entender, porque a gente não sabe a hora que eu devo comprar as ações da Magazine Luiza, porque só sobe. Né? A gente acha que vai cair, ela sobe. Ela acha que agora vai cair, ela sobe, né? Então, assim, como é que eu consigo transformar numa consultoria, como você faz para o seu empresário para transformar a cabeça de uma pessoa analógica que tem 60 anos num digital de uma pessoa de 15 anos para conseguir visualizar esse mundo
de fazer reserva pelo aplicativo, né? Escolher qual o melhor perfume que eu vou pelo site, sabe? Então, essa visão acho que é muito difícil para uma pessoa que já tem, que está lá na ponta como diretor, CEO da companhia. Então, o que é a sua opinião sobre isso? Bom, Gaio, eu acho que, primeiramente, a minha experiência, e eu tenho tentado ver exemplos no mundo inteiro de empresas tradicionais que conseguiram fazer a transformação digital. O que significa isso? Milhares de coisas têm que mudar, mas um fator é crítico. O seu demonstrativo de resultados, o seu P&L, tem que sair de produtos físicos tradicionais para produtos digitais. Então, você está ganhando 20 bilhões de dólares de receita e você ganha rentabilidade de 700, 800 milhões de dólares como uma indústria automotiva. Como fazer essa transformação de carro físico para um mundo em que a maior parte desse faturamento vem de produtos digitais? É extremamente complexo, extremamente difícil. Eu conheço exemplos, menos de 5 no mundo inteiro, que conseguiram fazer essa transformação digital. Ou estão avançados a ponto que você olha já sinais de sucesso. Um é o Magazine Luiza que você fala. Outro é o Best Buy aqui nos Estados Unidos. Tem uma empresa de mídia, uma só que eu conheço, o Axel Springer, que é uma empresa alemã. Mas eu conheço menos do que 5 de empresas que fizeram essa transformação. Por quê? Porque é difícil? Olha, você já falou a cultura e as pessoas. Mudar uma quantidade imensa de pessoas e de cultura é muito difícil. E as pessoas que têm mais poder são as pessoas que vão mais perder nessa transformação digital. Porque quem tem mais poder é quem ganhou mais dinheiro para a empresa e é justamente aquela pessoa que tinha o demonstrativo, o P&L dos produtos físicos que eventualmente tem que transformar para produtos digitais. Então, quem tem poder é que tem mais a perder. O que você acha que essas pessoas vão fazer? Elas vão bloquear, ou ativamente ou passivamente. Então, o que um dos membros do conselho da Axel Springer na Alemanha me falou, e eles conseguiram sair de 10 anos atrás, tinha mais ou menos 5% ou menos de receita com produtos digitais e passou para mais de 70%. Então, eles falaram o seguinte, olha, a gente falou para a empresa inteira que a gente ia fazer essa mudança e que ou você muda ou você tem que sair. Então, eles mudaram os incentivos, então mudaram radicalmente os incentivos, de modo que façam que as pessoas rapidamente ou aceitam mudar ou saiam da empresa, e eles contrataram um monte de gente jovem e fizeram que cada pessoa jovem tinha que compartilhar um produto ou um setor um geográfico com uma pessoa mais velha, e o bônus dos dois vão estar atrelados como se fosse um casamento. De agora em diante, o bônus vai ser o bônus do outro, vocês vão compartilhar, e com isso fizeram que quem era mais velho tivesse que aceitar as ideias dos mais novos, mas também quem era mais velho tinha experiência para dar para os mais novos, para não torrar dinheiro a fundo perdido e sofrer bastante. Mas o ponto maior é que é extremamente complexo e existem pouquíssimos casos de que isso realmente é possível. Se você for olhar, me mostre os dados, eu, como acadêmico, teria que dizer para você, olha, Gaio, não é possível. Os poucos casos que eu conheço são mais ponto fora da curva do que a curva tracejada. Então, a curva realmente é extremamente complexa. Então, os desafios são muito grandes. Eu diria, para quem está fazendo isso, quais algumas dicas que eu aprendi de quem conseguiu fazer essa transição? Primeiro, você tem que mudar as pessoas e mudar os incentivos das pessoas que vão ficar. Número 1. Número 2, você vai ter que fazer convencer todo mundo na empresa, tanto os empregados quanto investidores, externos ou internos, de que, primeiro, a empresa vai ter prejuízo antes de voltar a ter lucro. Na transição,
vai haver prejuízo. Por quê? Porque você tem que investir em coisas novas e, ao mesmo tempo, manter o investimento da indústria antiga. Se você é uma empresa de mídia, você tem que continuar com as impressoras e os caminhões para entregar o jornal antigo, físico, e, ao mesmo tempo, investir em servidor para entregar o jornal digital. Então, você tem um duplo investimento, só que cada negócio, o digital e o físico, estão subaproveitados, não estão plenamente otimizados. Então, por definição, vai ter prejuízo. O que os empresários e os executivos, chefes dessas empresas me falaram é que a gente, entrando na transição, a gente sabia que ia ter um V, perda depois crescimento. O que a gente não sabia é que o processo de transição durou 2 vezes mais do que a gente imaginava e as perdas foram 2 vezes pior do que a gente imaginava. Então, 2 vezes versus 2 vezes, o rombo foi 4 vezes maior do que eles iriam imaginar. Então, você tem que preparar todo mundo para ter um rombo de 4 vezes o prejuízo estimado até sair para essa transição, né? Então, esse é o outro ponto. E o terceiro ponto é realmente você ter que investir em inovação de tecnologias. Trazer sua tecnologia, ela não vai se encaixar na tua empresa e vai ser gastos sem ter o benefício. Então, investe na inovação do modelo de negócios. E, nesse sentido, a pessoas como nós, que vemos vários modelos de negócio em várias indústrias, nós todos acadêmicos não estamos focados numa indústria só, nós temos essa capacidade de ver modelos de negócio diferentes e ajudar esses empresários que estão vendo o próprio modelo de negócio. Eu só tenho um, eu só vejo esse. É difícil você mudar se você não viu uma quantidade muito diferente, e aí eu diria que nessa transição tragam pessoas de fora para te ajudar, pessoas que têm a experiência de ter feito essas transições, pessoas que não estão comprometidas com o sucesso ou fracasso do modelo antigo, pessoas independentes para fazer parte do conselho, educadores, professores, consultores, pessoas que possam ajudar nessa transição única no momento histórico dos empresários. Excelente, muito bom. Eu tenho algumas questões aqui, os nossos colegas que estão acompanhando aqui a nossa conversa, né? Quero destacar a presença do professor Daniel Capitani, né? Eu até coloquei que ele estava acompanhando aqui, mas o professor Daniel é nosso colega no PPGA, né? E tem uma participação bastante interessante também nessa conversa, economista, né? Então ele tem uma visão, como todo economista, incerta sobre o que vai acontecer. Ok, obrigado, professor Daniel. Vocês tinham comentado, né, do Leandro Guissoni, eu tinha também colocado, ele está participando, viu? Ele está olhando aqui e agradecendo a presença dele, viu? Um abraço aí para o Leandro. E para o professor Cristiano, um comentário da Letícia, né, que eu destaco aqui, além de agradecer, né, a explanação do professor Tales, também ao professor Cristiano, que é, de fato, nossa referência, né, uma das referências que nós temos aqui em março. Por sinal, o professor Cristiano, ele ganha prêmios todo ano, viu, professor Tales? Todo ano ele ganha prêmio dos alunos, né? Um dos mais amados aí da FCA. Obrigado, Letícia, pela participação. E vários colegas nossos, o Kiko, né, o Francisco Sanches, é nosso aluno aqui do PPGA, mas também envolvido na área acadêmica, né, e ele tem bastante contribuições para trabalhar essa questão também dentro da experiência dele, do que ele chama, do que ele já tem de atividade, né? Mas ele faz um comentário aqui, e eu gostaria, eu deixo aberto, tá, professor Tales, Gaio ou Cristiano, quem quiser comentar, ele diz que tem um perigo, né, nessa necessidade, na necessidade de modernização, que é a identidade, né? Você pode querer se modernizar, mas pode perder a identidade. E ele acha que a Magazine Luiza conseguiu isso, mas eu deixo para vocês até que ponto essa modernização de fato vai impactar a identidade e até que ponto isso seja importante dentro dessa questão de futuro, de projeção de mercado, tá? Obrigado, Kiko, pela participação.
Quem gostaria de comentar? Professor Tales. Sim, bom, olha, na minha experiência, o risco maior de transformação, não transformar-se rapidamente o suficiente que o mercado exige. Número 1 é sempre, a transformação é muito devagar. E número 2, a transformação mantém os capitães antigos nas posições de poder. Ou seja, quem gerava dinheiro para a empresa, que era a empresa analógica, tradicional, acaba tentando manter essas pessoas no poder, porque elas decidem, e indo para modelos digitais e tudo mais, essas empresas continuam em poder, e isso é um grande perigo, raramente dá certo, né? Principalmente quando são pessoas que fizeram décadas e décadas de carreira. Obviamente, a vontade de tomar risco, de aprender coisas novas e tudo mais, ao longo da idade vai ficando mais difícil. E é muito difícil, vou falar a verdade. Para mim, eu leio metade do meu dia só para tentar me acompanhar. É muito difícil. Eu, aos 40 anos de idade, estou me sentindo que estou perdendo o pulso do mundo dos negócios digitais. Já acho. Então, é importante a gente aceitar isso, de que se o mundo gira muito rápido, ou você tem que girar todo dia rápido, ou você tem que aprender algumas coisas que são fundamentais, que não mudam, mesmo se as tecnologias mudam. E eu acho que agora eu queria falar um pouquinho para os acadêmicos, ou quem quer ser acadêmico que está ouvindo. Existe uma oportunidade infinita de responder a grandes perguntas acadêmicas em gestão, em marketing, em negócios, em finanças, que não foram bem respondidas com os modelos e as metodologias passadas. Houve grandes avanços e grandes benefícios, mas a nossa incerteza acadêmica, né, conceitual, teórica, continua muito grande. Então, a gente precisa de mais pessoas querendo dedicar uma grande parte do dia ou da vida pensando em como entender e resolver problemas de negócios que estão aparecendo muito mais rápido do que a nossa capacidade de absorver, entender e depois ajudar. Então, nisso, acho que as pessoas mais jovens, que têm garra, energia e vontade e nasceram no digital, possam nos ajudar a repensar modelos de negócios, a repensar tecnologia do consumidor. Desde quando o marketing surgiu, a gente fala que tem que ouvir o consumidor. Se a maioria das empresas ou empresários não ouvem, é porque a gente está falando de modo errado, em vez de eles ouvirem e não querer fazer. Então, é possível que a gente precisa mudar o modo de educar também, e nisso eu acho que a oportunidade do live aqui é uma forma de tentar fazer isso. Excelente. Obrigado, professor Tales. O nosso tempo, infelizmente, ele corre rápido, né? Nós poderíamos ficar bastante tempo aqui discutindo. Eu acho que nós não conseguiremos explorar todas as questões, né, que os colegas estão colocando aqui. E daqui a pouco a gente já vai nos encaminhar todos para as nossas palavras de encerramento aqui da live. Mas antes, eu só vou colocar um comentário aqui do Nelson, tá? Que ele postou aqui. Especificamente para o professor Tales, mas também, pelo tempo, acho que talvez não dê para a gente explorar muito, mas ele pergunta, tomando a pergunta do professor Gaio, né, como base, quando ele estava falando das diferenças, né, quais são as principais diferenças na análise da decoupling nos mercados em que atua, no caso Brasil e Estados Unidos, tá? E levando em conta que são ambientes distintos e com peculiaridades, né, não só culturais, né, mas também outras específicas. Ele agradece e parabeniza o professor Tales pela exposição, e eu também agradeço aí o Nelson pela participação. Professor Tales, um comentário rápido aí sobre o comentário do Nelson. Rapidamente, conceitualmente, não tem uma distinção. A decoupling pode ser onde há consumidores que querem reduzir os seus custos monetários de tempo e esforço, e onde há startups
à disposição querendo oferecer novos produtos e serviços para os consumidores, o fenômeno de decoupling acontece em qualquer parte do mundo. Obviamente, quando uma coisa começa a acontecer e dá certo, as outras pessoas ao redor começam a ver e tentar aplicar em outras indústrias. Então, nos Estados Unidos, eu vejo mais exemplos de decoupling em várias indústrias. No Brasil, ainda eu consigo ver algum outro exemplo, mas ainda não pipocou, diria, porque pessoas não se deram conta exatamente como funciona. Em termos de consumidor, há algumas grandes diferenças do consumidor, principalmente o consumidor americano tem um poder aquisitivo maior. Então, o custo, a redução de custo monetário para o consumidor americano é importante, mas às vezes não é tão importante quanto redução de tempo ou esforço. No Brasil, a redução de custo é muito mais importante, então empresas como o Nubank, a Rappi e outras que entregam um valor mais barato realmente se dão muito bem. Mas conceitualmente é a mesma, e eu acho que as oportunidades vêm no Brasil e nos Estados Unidos estão muito similares. Eu diria que ainda eu preciso ver mais exemplos para começar a realmente ver. A grande pergunta é, existe um modo decoupling à la brasileira que está começando a surgir? Talvez sim, talvez não. Eu acho que eu preciso passar mais tempo no Brasil para identificar e talvez conversar com vocês sobre exemplos e aprender um pouquinho mais à distância vai me ajudar a responder essa pergunta no futuro de uma forma mais precisa. Excelente. Obrigado, professor Tales. Bom, infelizmente nós estamos já caminhando aí para o nosso encerramento. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, aos nossos amigos internautas, né, que participaram ativamente aí da nossa proposta. Quero agradecer ao professor Tales pela gentileza de ter aceito o convite, né, ao professor Gaio pela iniciativa também, né, dessa live, o professor Cristiano, a nossa referência em marketing aqui. O professor Tales saiu. Acho que ele já saiu. Mas vamos ver se ele volta. E nós... Bom, vamos ver se ele volta, né? O professor Cristiano é a nossa referência em marketing aqui, com uma contribuição bastante rica, né, em termos de proposta, e eu, com certeza, essa temática, né, professor Cristiano, eu acho que vai ser ainda bastante discutida, né, em diferentes momentos da nossa abordagem acadêmica, né, em termos de questões a serem respondidas. O professor Tales voltou, a gente estava fazendo a nossa despedida. Então, eu vou pedir a gentileza que vocês façam os comentários finais, tá? Eu passo a palavra, então, para o professor Cristiano, para que ele possa fazer essas considerações. Por favor, professor Cristiano. Bom, primeiramente agradeço aí a presença do professor Marcos Milani, o convite, né, do professor Marcos Milani, do professor Luiz Gaio, e também a palestra do professor Tales, que eu não conhecia, eu conhecia das leituras e também das palestras que eu havia assistido. Então, acho que é justamente isso, acho que no nosso tema, no nosso programa de mestrado e doutorado, nós temos que abordar justamente isso, que assim, é o que o professor Tales comentou, quando lá atrás a gente começou a falar de marketing, a gente fala sempre focado no cliente, e a gente continua falando, batendo na mesma tecla, falando, olha, vamos ver o cliente. Eu acho que é importante também, eu vi um comentário aqui, que eu acho que foi o senhor Francisco que comentou, o senhor Francisco Kiko comentou, que é isso aí, a gente tem agora umas novas necessidades. O marketing não é satisfazer as necessidades? Ok, então mudou. Então tem uma frase do Albert Einstein, que ele uma vez aplicou uma prova, né, e a secretária dele falou, mas, professor, essa é a mesma prova que o senhor aplicou há 5 anos. Eu falei, não, as perguntas são as mesmas, as respostas são diferentes. Ou seja, então, eu acho que as nossas perguntas são as mesmas. O que o cliente quer? Acho que agora as respostas vão ser diferentes. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso daí para ter novas respostas com as mesmas perguntas, que é satisfazer as necessidades do cliente. Ok? Então, mais uma vez, obrigado aí a todos. Obrigado, professor Gaio, obrigado, professor Milani, obrigado, professor Tales. Obrigado, professor. Nós é que agradecemos a sua valiosa participação, viu? Professor Gaio, por favor. Bom, gostaria de agradecer aí a participação dessa live, deu para aprender bastante hoje à noite aqui com o professor Tales, professor Milani, professor Cristiano, é sempre bom trocar ideias aí sobre esse mundo, né, esse mundo das inovações disruptivas, né, das startups, e escutar os clientes, né, eu vejo bastante que o marketing hoje está bem tecnológico, usando os dados que a gente acessa nas redes sociais, que a gente curte, que a gente vê, então
E eu vejo que, às vezes, os dados falam mais do que a opinião do cliente. Você pergunta para ele e você for ver o histórico que ele acessa, para onde ele anda, né? Eu acho que, às vezes, os dados refletem mais o comportamento do cliente do que ele mesmo responde sobre aquilo. Mas é um prazer, agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, Thales, novamente, por ter aceito esse convite ilustre, que é sempre bom. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor Graio. Nós que agradecemos também a sua excelente participação. E, professor Thales, por favor, suas considerações finais. Não, eu que agradeço. Vocês me deram essa oportunidade de conversar com vocês e com o seu grupo de alunos e colegas. É um grande prazer. A Unicamp é uma instituição admirada no mundo inteiro, uma das poucas universidades, se você falar nos Estados Unidos ou fora, da Unicamp, que as pessoas reconhecem como marca. Então, é um grande prazer contribuir com qualquer discussão, fomento desses assuntos. Agradeço a todos. Se vocês têm interesse mais, obviamente já falei, tem o meu livro em português que se chama Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. O meu site no Brasil é decoupling.com.br. Quer aprender mais sobre exemplos? No Brasil, eu acho que o professor Leandro Guissoni tem trabalhado muito com decoupling. Eu acho que vocês deveriam conversar com ele sobre decoupling mais específico em certas indústrias, como varejo, agribusiness e correlatos. Mas agora fica o convite para vocês, estando ou em Boston ou em San Diego, me procurem. Então aí a gente pode conversar ao vivo, que certas coisas só conseguimos fazer ao vivo como for tomar uma cerveja na praia. Obrigado a todos. Obrigado. Doutor Thales, foi excelente a sua participação, agradecemos muito, viu, por ter aceito o nosso convite, enriqueceu bastante a nossa discussão, elementos que nós estamos trazendo aqui para reflexão foram extremamente valiosos e não acabam aqui, pelo contrário, né, despertam novos questionamentos e nos dá a oportunidade de conhecer o seu trabalho também, dentro da sua proposta, dos seus avanços. Eu sei que o prêmio que foi recebido na sua obra, no seu livro, não foi à toa, foi por mérito, foi por competência. Então, é isso que nós temos que valorizar, né? Então, fica também, para todos aqueles que estão participando, a proposta de conhecer o trabalho do professor Thales, aqueles que ainda não conhecem, porque já é um trabalho bastante difundido, né, dentro da nossa área. E, de minha parte, eu quero agradecer também a todos, a FCA Unicamp, né, pela sempre oportunidade que nos dá de divulgar o trabalho do programa de pós-graduação em administração. O nosso programa tem feito isso em termos de divulgação. Nessas épocas de restrições de deslocamento, a tecnologia tem nos ajudado, de uma maneira ou outra, a difundir conhecimento, que é o nosso propósito, sempre ajudar as pessoas a refletirem, não fechar a questão, ninguém tem resposta pronta, a nossa ideia é fazer com que cada um também busque essas alternativas de reflexão, e nós temos pessoas que nos ajudam a fazer isso, que são os convidados de hoje, com certeza contribuíram com isso. Para o PPGA, o nosso programa, eu só adianto, fazendo também uma referência, nós em breve teremos editais para ingresso, né, como aluno especial, para o segundo semestre e para aluno estrangeiro. O professor Thales, o nosso programa é relativamente novo, mas nós contamos já com alunos estrangeiros, né, nos procurando, participando. Então, nós agradecemos também aos nossos alunos de fora, né, do Brasil, que nos procuram, e em breve o edital para alunos estrangeiros para ingresso em 2021, no nosso programa de mestrado e doutorado em administração, estará também disponível. E para aluno regular, mais para o segundo semestre, nós divulgaremos o nosso edital, que é a entrada uma vez por ano. Então, encerrando aí as nossas notícias e comentários, mais uma vez, obrigado pela presença e até uma próxima live. Um abraço a todos.